Fala gente, Eduardo Almeida com vocês no canal Mundo Autoconhecimento e hoje eu quero falar de um tema bem bacana que é o triplo Mi. Conhece o triplo Mi? Mi. O mimimi e os problemas que ele vem criando para o mundo. Fala gente, bacana estar aqui com vocês. Começa sempre dando teu like, lembrando que o teu trabalho, dar o like, não é só curtir o vídeo. Você está mostrando para o mundo que esse é um tema importante e que eles devem vir para cá, para também, como você, ter mais esse conhecimento que transforma consciências para assim transformarmos o mundo. O teu like é um ato de transformação da consciência da sociedade que estamos vivendo. Conto com você e com o seu comentário no final, que é sempre muito importante. Eu respondo, me estimula bastante a continuar produzindo saberes relevantes para todo mundo. Bom, a gente está percebendo também que a sociedade se tornou um lugar que todo mundo se magoa, que todo mundo é sensível, em que tudo é politicamente correto, tudo é, será o teu lugar de fala? O que será que você tem para dizer que me magoou? Por que você me magoou? Qual foi sua intenção? Eles contra nós? E tudo isso tornou o mundo um lugar muito chato, muito difícil. Quando eu era criança, a gente não questionava se o amiguinho era de direita ou de esquerda. Isso era irrelevante. Relevante era estar junto, relevante era conhecer a pessoa. E hoje em dia, tudo se passa num contexto onde, se você não falar o que eu quero ouvir, eu fico magoado com você. E por que isso é tão sério? Renato Casagrande é um grande educador, doutor em educação, um grande parceiro que eu dei muitas palestras com ele, um cara que eu gosto demais, foi coordenador de universidades, foi reitor, um cara incrível. E o Renatinho, ele falou uma vez comigo numa reunião que a gente estava num congresso, uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou: Edu, essa nova geração que não tem bullying, que não tem nada, é uma geração que não tem anticorpos. Porque quando a gente tirou o bullying, não é que eu seja a favor do bullying no colégio de forma alguma, mas quando a gente tirou o bullying, criamos um ambiente bolha para essa geração, a gente tornou ela sem condições de enfrentar os germes, os vírus que fazem parte do mundo. O mundo, ele é um mundo complexo, ele é um mundo que não é assim, todo mundo fala o que você quer ouvir. As pessoas falam, às vezes, coisas são muito grosseiras. E se eu não aprender a lidar com isso, o mundo vai ter que se adaptar a mim. Eu achei aquilo tão maravilhoso. Falei, Renato, você tem toda a razão, que coisa incrível, né? Nós não estamos criando anticorpos para uma geração. Então, quando a gente vê hoje uma das grandes reclamações que a gente vê no mundo corporativo, que a nova geração tem algumas virtudes, mas tem um defeito muito característico, que é a falta de resiliência, a falta que é rapidamente atingir as coisas. Por quê? Porque os pais dessa geração, que foi a minha geração, entenderam que como não tiveram tudo dos pais e como foram para o mercado de trabalho e abandonaram seus filhos porque era necessário trabalhar, tentaram compensar isso gerando um mundo onde não houvesse sofrimento, onde eles tivessem tudo, tivessem toda a educação que queriam, tivessem todos os recursos que queriam, não iam mais pra rua para brincar e se ralar o joelho, iam pra rua e eu ficava em casa jogando videogame, num ambiente de bolha. Então começou a se criar em volta dessa geração o conceito de bolha, e isso é muito sério. Por que é muito sério? Porque essa geração, infelizmente, cresceu com a ideia de que tudo que elas querem será facilmente alcançado, e se não for facilmente alcançado, elas vão desistir. Que faltou aos pais criarem nessa geração uma coisa chamada resiliência. O que nós chamamos também de meta-resiliência, eu vou explicar. O que é resiliência? Você pega uma latinha, por exemplo, de refrigerante e amassa. O metal, ele é a princípio resistente. Você vai ter que colocar mais pressão para amassar, por exemplo, um metal, um aço. Você colocar muita pressão para amassar um bloco de aço. Mais uma vez amassado, deformado no caso, ele não vai voltar ao seu tamanho original. Ele vai continuar com aquela deformação que sobre ele foi aplicada. Então o ferro é muito aço, é muito resistente, mas não é resiliente. Agora, uma esponja, por exemplo, você espreme ela não vai resistir a essa pressão, porém facilmente ela vai voltar para o seu tamanho original. A esponja é muito resiliente. Uma pessoa meta-resiliente, ou seja, uma pessoa que é mais do que resiliente, meta em grego é mais, aquilo que transcende, ela não vai voltar para o seu tamanho original, ela vai crescer, ela vai se expandir, ela vai se tornar maior do que ela era antes. Isso é muito interessante quando a gente para pensar na vida. Por quê? O sofrimento, a dor que fazem parte da vida, eles podem ser elementos de meta-resiliência. Porque toda vez que nós enfrentamos uma dificuldade, enfrentamos um problema, caímos e levantamos e aprendemos algo, nós nos tornamos maiores do que éramos antes. Então, faz parte da vida ter que enfrentar dificuldades, faz parte da vida ter que enfrentar objeções, tem que enfrentar o famoso não, tem que enfrentar um ambiente onde nem tudo é facilitado para mim. Se eu crio um mundo no qual, nas competições, todo mundo ganha medalhinha porque participou para não magoar a criança, eu estou criando uma criança que é frágil para a vida, porque na
vida ela vai perder emprego, na vida ela vai participar de processos seletivos onde ela não vai participar. E aí ela volta para casa, papai diz para ela assim: não, mas eles não reconheceram a tua genialidade, a culpa não é sua, é da empresa que não reconheceu você. Ele não passa num concurso e a família diz: não era para ser, não é assim que tem trabalhado? Não, você não se esforçou o suficiente, você não estava preparado, você não quis tanto, você não estava tão forte quanto você, e talvez você não seja a última bolacha do pacote, simples assim. Então quando a gente começou a criar a ideia de que todo mundo é a última bolacha do pacote, a gente criou um mundo de narcisistas, um mundo que todo mundo acredita que todo mundo faz contra ele alguma coisa. Então se alguém fez alguma coisa para aquela pessoa, ai, as pessoas estão fazendo isso contra mim. Não é contra você, criatura, você não é tão importante quanto você pensa. O mundo não está preocupado se você é feliz ou infeliz, o mundo está vivendo. Acontece que muitas vezes você vai se deparar com situações com pessoas que não têm inteligência emocional, com pessoas que não estão preparadas para saber dialogar adequadamente, que vão dizer coisas grosseiras para você. E aí? Você vai ficar magoado com tudo que todo mundo faz? E é o que está acontecendo. Então o mundo do mimimi, do triplo mi, é um mundo onde tudo que você falar que não estiver dentro do que é adequado, do que é politicamente correto, magoa. E se eu me magoo, eu vou atacar você, porque você me magoou. Quer dizer, a vida passou a ser aquela entre os que magoam e os que são magoados. E isso torna as pessoas muito emocionalmente frágeis. Quando a gente para pensar lá 2.500 anos atrás, lá na Grécia Antiga, existia um povo, eu não estou dizendo que eu acho bonito isso, tá, gente? É um outro contexto, uma outra época, onde uma sociedade que perdia uma guerra era eliminada, era escravizada. Mas naquele contexto existia uma cidade chamada Esparta, onde as pessoas passavam por processos de treinamento muito intensos, um dos quais, chamado agogê, onde a criança passava um ano no mato com uma faquinha e com uma tsunga só e tinha que se virar durante um ano. Que idade tinha a criança quando ela passava por isso? 13 anos. Com 14 anos, o adolescente virava adulto, ia para o exército, ficava até os 30 anos lá no exército obrigatoriamente e passava a ser adulto, tratado como tal. Então, aos 14 anos na cidade espartana, o adolescente virava adulto e assumia todas as responsabilidades que aconteciam. Hoje, aos 30 anos, pessoas são adolescentes, moram com os pais reclamando da tirania dos pais. E por que isso acontece? Porque faltou rito de passagem. Então, na sociedade espartana, com toda a sua brutalidade, de novo, com um mimimi, vai ter gente que vai se ofender e dizer: ele está dizendo que temos que praticar aquilo que em Esparta se praticava. Olha o mimimi acontecendo aí, ó. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que lá em Esparta, as pessoas tinham rito de passagem e se tornavam adultos. Hoje a gente não faz rito de passagem, a gente não diz: ok, figura, que bacana que você está pronto para a vida, vai viver, vai trabalhar. Ah, não, mas ele não está preparado para trabalhar, tem que estudar mais. E os adolescentes ficam adultos que não param de estudar, ficam em casa reclamando dos pais. Então, se a gente quer construir uma sociedade onde as pessoas são emocionalmente inteligentes e preparadas para a vida, está na hora de deixá-las caírem. Está na hora de promover situações que geram sofrimento, dor e a capacidade de lidar com a rejeição. Toda vez que um adulto, um adolescente não passa por um processo de rejeição, toda vez que ele acha que ele é o melhor do mundo, porque nós estamos valorizando a inteligência e não o esforço. Ah, mas meu filho é muito inteligente. Eu canso de conviver com pessoas dessa geração que os pais superestimaram a inteligência e não o esforço. Tudo bem, ele é inteligente, mas o nível de esforço dele é baixo, mas ele é inteligente. Quer dizer, se foca na inteligência e não no esforço, a gente vai ter uma geração que é emocionalmente muito frágil, que vive de reclamar da vida. O nível de suicídio adolescente aumentou desesperadamente no mundo atual. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem lidar com a negativa, acham que o mundo está esperando para reconhecer todos os seus méritos. Então, se a gente está vendo uma sociedade com muito mimimi, está na hora de pensar como é que a gente acaba com isso. E é bastante simples acabar com o mimimi. É simplesmente começar a mostrar para todas as pessoas que elas não são tão importantes quanto elas pensam. O Instagram, principalmente, que é uma rede social feita de muita imagem, ele amplificou demais esse sentimento. Por quê? O Instagram ele valoriza a fotografia, não o vídeo, não o conteúdo. Se você tirar uma fotografia em que você está no pôr do sol, ele está feliz. Se você tirar uma fotografia em que você tem um carro importado, ele é um sucesso. Então a gente começou a acreditar que fotografias definem a vida. E a partir disso a gente começou a criar um mundo de muita fragilidade, porque por trás daquela foto tem uma história muito mais complexa que às vezes mascara a realidade. Então o Instagram é um dos grandes responsáveis por essa sociedade do mimimi, porque ele mostra esse sentimento a partir de fotos que não mascaram a realidade. Outra rede social fantástica para o mimimi é o tal do Twitter, que eu me recuso a entrar. O Twitter é a rede por excelência do mimimi. Você escreve tirinhas curtinhas, né?
que não tem profundidade, que mostram apenas um extrato do saber, e pode se preparar que você vai levar porrada pra caramba, porque o bacana do Twitter é a polêmica. A polêmica rasa, a polêmica sem profundidade, onde as pessoas ficam se atacando. Então na sociedade do mimimi a gente vive em duas posições, a posição de defesa e a posição de ataque. E quando eu estou na posição de defesa e de ataque, eu me recuso a entender o ponto de vista do outro. Eu sou a verdade absoluta, ele é o erro absoluto, já falei sobre isso em outros vídeos, e eu fico sempre me defendendo, me sentindo a parte vítima, ou a parte que não é compreendida, ou a parte que tem que defender o mundo, e o outro que tem que ser atacado, que é o vilão. Sempre que a tua narrativa trata os outros como vilão e vítima, você ainda não assumiu para sua posição de herói, de protagonista da sua própria história. O mundo é bem mais complexo do que eles, os vilões, e nós, as vítimas. Isso é bem mais complexo. Então a sociedade do mimimi, ela se forma a partir de uma premissa de que tudo que você fala me magoa. E a questão aqui, trago para vocês Viktor Frankl com uma frase poderosa que eu quero terminar nosso vídeo para você pensar muito sobre isso. Frankl diz: a dor na vida não está no que as pessoas ou a vida fez com você, mas sim no que você fez com que as pessoas e a vida fizeram com você. Você entendeu a lógica? Ou seja, você não sofre pelo que as pessoas fizeram com você ou o que a vida fez com você. Você sofre por tua inabilidade de dar significado, de ter resiliência com aquilo que foi feito com você. Se você é uma pessoa que quer sair desse ambiente de mimimi, de muita fragilidade, comece a se perguntar: se eu perdi um namoro, por que é que eu perdi um namoro? O que foi que eu fiz que estava errado, que não foi tão legal? Se eu perdi um emprego, se eu não tive uma vaga de uma empresa, se eu estou gordo, porque hoje tem a tal da gordofobia, não pode falar porque magoa. Se eu estou acima do peso, o que é que eu estou fazendo? Será que a sociedade não pode falar porque magoa, porque senão é gordofobia? Ou será que está na hora de eu pensar que talvez minhas atitudes estejam me levando a engordar? Eu estou fazendo escolhas erradas. Não estou dizendo aqui que a gente deve atacar ninguém por suas escolhas. A única coisa que a gente deve avaliar no ser humano é seu caráter. Escolhas como religiosas, cor, isso deve ser avaliado, isso é irrelevante. Relevante é o caráter do ser humano, mas a gente fica olhando para essas formas e não olha para o caráter. Agora, mesmo que eu sofri muito bullying quando eu era adolescente, quando eu era criança, até os 15 anos de idade eu tinha 100 verrugas em cada mão, você imagina a quantidade de bullying que eu sofri. E eu digo que eu sou sofredor por causa disso? Não, aconteceu. Isso não me define, define o que eu fiz com isso. E a partir dessa experiência dolorosa e muito traumática, eu construí um ser humano muito seguro, um ser humano que acredita que eu devo transformar a consciência no mundo à minha volta. Eu não transformei as minhas 100 verrugas na mão como desculpa para ser uma pessoa infeliz e fracassada. Eu tornei essas verrugas na minha mão como uma escolha minha de transformar a minha consciência e de ser um ser humano melhor. Porque já que eu não podia ser popular, já que eu não era o bonitão da escola, eu tive que ser um pouquinho mais inteligente. Eu foquei na minha inteligência para superar essas limitações que eu tinha e que me levaram a ser tão reprimido, tão atacado. E tá tudo bem. Eu não culpo as pessoas que fizeram isso. O que eu faço é transformar a mim mesmo. Eu não posso transformar os outros, mas eu posso transformar a mim mesmo. O mundo fora do mimimi é um mundo que a gente não quer transformar o outro, a gente quer transformar a nós mesmos. E se for para transformar o outro, não é atacando, não é tornando, estigmatizando ele, é mostrando para ele que pode existir uma nova forma de pensar e convidando ele ao diálogo, ao crescimento. Vamos junto? Chega de mimimi, ninguém aguenta mais. Para de mimimi. O mundo não está preocupado com o que você está fazendo. O mundo não está olhando para você dizendo coitadinho dele, atacando ele. Vá para frente, assuma a sua vida, assuma a sua responsabilidade, seja o protagonista da sua história. Bom, esse vídeo aqui é bom para mandar para um monte de gente que está de mimimi, porque o mundo do mimimi é um mundo onde o diálogo não existe. Somente quando eu saio da minha trincheira e vou para dialogar com você de peito aberto, a gente supera o mimimi. Espero que você tenha gostado, deixa teu like, como sempre, faz teu comentário e vamos transformar o mundo num lugar melhor por meio de pessoas melhores.